Bem, pessoal, dando continuidade à disciplina de Lógica e Linguagem de Programação, hoje eu vou falar sobre os operadores lógicos, expressões lógicas e um algoritmo com um exemplo utilizando os operadores lógicos se e em um teste de login. Bom, os operadores lógicos retornam verdadeiro ou falso de acordo com seus operandos. Então, aqui nós temos operadores lógicos mais comuns, que é o e, o ou e o não. Os operadores lógicos também são conhecidos como conectivos, pois são utilizados para formar novas proposições a partir da junção de duas outras. Para entender o funcionamento dos operadores lógicos, vamos recorrer ao nosso exemplo das variáveis inteiras, representado pela letra A e pela letra B, onde A é igual a 5 e B é igual a 8. Então, aqui nós temos uma pequena tabela mostrando os exemplos utilizando esses operadores lógicos. Então, no primeiro exemplo, na primeira linha, nós vamos ter a relação de A menor que 6 e b maior que 7. O resultado dessa expressão será verdadeiro, pois o valor de A é menor que 6 e o valor de B é maior que 7. Na segunda linha, A é igual a 5 e B é menor que 5, o resultado será falso, porque apesar de o valor de A ser igual a 5, o valor de B não é menor que 5. E na terceira linha, A é igual a 5 ou B menor que 5. Observem que o resultado será verdadeiro, porque usando o operador lógico ou, se ao menos uma das condições for verdadeira, A é igual a 5, o resultado da expressão será verdadeira também. Você pode ter notado que, pelos exemplos anteriores, quando utilizamos o operador lógico e, o resultado só será verdadeiro se as duas condições relacionadas forem verdadeiras. Para o operador ou, basta que uma das condições seja verdadeira para que o resultado seja verdadeiro. Em consequência, com o operador ou, para que o resultado seja falso, as duas condições também devem ser falsas. Para visualizar todas as possíveis combinações de operadores lógicos, utilizamos as tabelas verdade. Então, nós vamos ter a tabela verdade para o operador lógico ou, operador lógico e o operador lógico não. Então, vocês podem observar que nessa primeira tabela, utilizando o operador lógico ou, nós temos duas sentenças que são representadas pela letra P e também pela letra Q. E ao final nós temos o resultado aqui, que é o resultado da expressão da comparação entre P e Q. Então aqui, nessa primeira linha, se P for verdadeiro e Q também for verdadeiro, então o resultado de P ou Q será verdadeiro. Na segunda linha, se P for verdadeiro e F for falso, o resultado de P ou Q, o resultado da expressão, será verdadeiro. Na terceira linha, se P for falso e Q for verdadeiro, observem que o resultado da expressão entre P ou Q será verdadeiro. Então, nessas três primeiras linhas aqui, observem se pelo menos P e Q tiver um verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então, na primeira linha, ambos são verdadeiros, então resultado verdadeiro. Se pelo menos uma for verdadeiro, o resultado será verdadeiro. Observem que P sendo verdadeiro e Q sendo falso, será P ou Q será retornado como verdadeiro. Aqui, P sendo falso e pelo menos o Q for verdadeiro, o resultado será verdadeiro. E ao final, na quarta linha, na última linha, observem que P e Q ambos forem falsos, o resultado será falso. Então, agora a tabela verdade para o operador lógico ou, observem que P sendo verdadeiro e Q sendo verdadeiro, observem que o resultado da expressão entre P e Q será verdadeiro. Então, obrigatoriamente, as duas para terem resultado de verdadeiro, ambas obrigatoriamente terão que ser verdadeiro. Na segunda linha, P sendo verdadeiro e Q sendo falso, o resultado será falso, porque se houver pelo menos um falso, o resultado de P e Q, o resultado da expressão, será falso. Na terceira linha, P sendo falso e Q sendo verdadeiro, observem que o resultado será falso.
Observem nas linhas, na segunda e na terceira linha, pelo menos uma sendo falso, o resultado será falso. Acima, ambas forem verdadeiras, o resultado será verdadeiro. E na quarta linha, ambas sendo falso, P sendo falso e Q sendo falso, o resultado de ambas será falso. A tabela verdade para o operador lógico não, ele considera que P sendo verdadeiro, nós vamos fazer a negação, também chamada de não P, o resultado dessa negação sendo verdadeiro para P, o resultado aqui para não P será falso, ou seja, é o contrário da primeira. E P sendo falso, a negação dela será verdadeira. Então, o operador lógico não, ele é o contrário de P. Então, o resultado de não P será o contrário de P. Os operadores OU e E trabalham com duas expressões, como vocês puderam ver, de acordo com as tabelas do operador OU e do operador lógico E. Essas expressões são representadas por Q e por Q. Já o operador não trabalha apenas por uma expressão conforme a tabela do operador lógico não, representada pela letra P. Expressões lógicas. Como foi dito no início da aula, as expressões lógicas são expressões formadas a partir do uso de variáveis e constantes, operadores relacionais e operadores lógicos. As expressões lógicas são avaliadas e retornam sempre um valor lógico, sendo ele verdadeiro, que é a verdade da expressão, ou falso, que é a mentira ou o contrário da verdade. Então, aqui vocês podem observar, utilizando aqui duas variáveis nesse primeiro exemplo, em que x é menor que y, e aí nós estamos somando essas duas sentenças, a primeira sentença com a segunda. Então, estamos juntando aqui com o operador e para retornar o resultado. Na segunda, podem observar que eu tenho três sentenças, a primeira, a segunda e a terceira. E entre ambas, na primeira e na segunda, entre essa primeira e a segunda sentença, observem que estou utilizando aqui o operador OU, e para a terceira estou utilizando o operador E. Então, aqui é a junção de dois operadores, no caso, o OU e o operador lógico E. Como podemos ver nos exemplos acima, podem ser combinados uma mesma expressão, operadores relacionais, lógicos e aritméticos. Assim, é importante compreender a ordem de precedência entre eles, que é aquele que vem primeiro, que vai ser analisado dentro de uma expressão lógica. Isso irá definir a forma de solução da expressão utilizando a ordem de precedência entre operadores em expressões lógicas. Então, como uma expressão pode conter vários operadores aritméticos, existe uma ordem geral entre eles, que é, de acordo com essa tabela de precedência, primeiro vem os parênteses, segundo vem os operadores aritméticos, que é a multiplicação, divisão, mod, que é o resto da divisão, adição e subtração, e o terceiro, que são os operadores relacionais, que é o igual, maior que, maior ou igual a, menor ou igual a, ou diferente. E, por último, o quarto vem os operadores lógicos não, e ou. Bem, então, a partir de agora, eu vou mostrar aqui utilizando o exemplo de operadores lógicos se e com o algoritmo no Visual G. Então, vocês podem observar que aqui eu tenho a apresentação do algoritmo. Na primeira parte apresentei, agora eu vou apresentar a segunda parte. E o final do algoritmo. Bem, agora eu vou mostrar para vocês ali a execução do algoritmo utilizando o Visual G. Bom, então no Visual G, vocês podem observar que aqui nele nós vamos ter o exemplo de um login. Então, nesse exemplo de login, nós temos aqui duas variáveis, uma variável nome, do tipo caractere, que vai ser para texto, e uma variável chamada senha, que eu vou utilizar números. Então, são essas duas variáveis aqui que iremos utilizar dentro do teste de login. Bom, aqui nesse exemplo, nós vamos colocar aqui o escreva, para escrever uma
uma mensagem para o usuário ver. Estou utilizando o comando escrevo, para escrever em linha, e aqui uma pequena mensagem. Na segunda, ele vai solicitar o nome de usuário, apresentar a mensagem para o usuário solicitando o nome. Em seguida, vai armazenar na variável nome. Posteriormente, ele vai solicitar a senha e vai ler e armazenar o que foi digitado na variável senha para armazenar dentro da variável senha. Bom, aqui nesse caso, nós vamos utilizar 3 blocos de teste. Então, no primeiro bloco, nesse primeiro bloco, nós vamos utilizar aqui para testar o nome de usuário, testando o nome de usuário nesse primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos testar a senha digitada. E, por último, no terceiro bloco, vamos testar ambos, o nome de usuário e a senha. Então, aqui nesse primeiro bloco, observem que a gente vai começar a testar o nome de usuário. Então, vamos colocar o operador lógico se, e aqui vamos testar se essa variável nome é igual ao que realmente está aqui entre aspas dupla, que é o nome de usuário. Então, essa primeira parte aqui do primeiro bloco, utilizando o operador lógico se, é o caso da verdade. Então, esse primeiro bloco ele vai testar se o nome de usuário que for digitado é verdadeiro. Então, ele vai testar se o nome de usuário é verdadeiro, então, ele apresenta uma mensagem para o usuário dizendo que o usuário está autenticado. Poderíamos retirar essa mensagem aqui também, mas para efeito de entendimento, vamos colocar aqui para que a gente possa entender melhor. Então, se o nome que está na variável nome for igual a esse usuário que está entre aspas dupla, então, apresente a mensagem usuário autenticado. E agora vem a mentira desse primeiro bloco. Desse primeiro bloco aqui, nós temos a mentira, que é o caso contrário ou falso. Ou seja, se aqui for verdade, ele vai testar o caso da mentira ou falso, que é representado pelo se não. Então, se não, ele vai apresentar o caso contrário, ou seja, que ele não digitou o nome do usuário correto, ele vai apresentar o usuário incorreto e vai pedir para que ele tente novamente. Então, todo esse bloco aqui é para testar a verdade e a mentira do nome de usuário. O segundo bloco é para testar se a senha que ele digitou é verdadeira ou falsa. Então, vamos utilizar aqui o se, que vai testar se a senha digitada é igual a esse valor aqui que está armazenado na variável senha. Testou se é verdade, nessa primeira parte do bloco. E aqui, testou se é verdade, então apresente a mensagem, usuário senha autenticada. Mas poderíamos novamente excluir essa mensagem aqui. Para efeito de entendimento, vamos deixar. E a segunda parte do segundo bloco, que é o caso contrário ou falso, ou seja, apresentou que a mensagem da senha está correta, e se ele digitar errado, que é o caso contrário, senão ele vai apresentar uma mensagem dizendo que a senha está incorreta e para ele tentar novamente. E no terceiro bloco, observe que a gente vai testar ambas, ou seja, vamos utilizar 3 testes ali. Existem situações que ele utiliza para fazer o teste de quantas vezes ele digitou no caso de um cartão de crédito, que ele vai testar se ele testou a primeira vez correto, beleza, passou. Se ele digitar correto, incorreto, ele vai apresentar uma mensagem para o usuário informando que ele tem mais uma tentativa. Se ele passar de 2 tentativas, o usuário do cartão ou o cartão será bloqueado. Então, para isso é necessário utilizar uma estrutura de repetição. Nesse caso aqui, bem simples, é só para efeito de entendimento do operador lógico se e e. Então, continuando aqui no terceiro bloco, nós vamos ter, utilizando os operadores lógicos se e o operador lógico e. Então, aqui nós vamos testar ambos, o nome do usuário e a senha. Então, observe que aqui nós estamos utilizando o operador lógico se para testar novamente se o nome de usuário é igual ao que está armazenado na variável nome. E observem aqui que é o operador que vai testar essa primeira sentença, que é o nome de usuário, e vai testar a segunda sentença, que é a senha. Então, se bater o nome de usuário e bater a senha, então ele irá apresentar essa mensagem aqui dizendo que o login do usuário foi autenticado com sucesso. E o caso contrário de ambos,
do nome do usuário e a senha, ele vai apresentar, que é o caso contrário, a mentira ou falso, é que ele vai informar para o usuário que o login não foi autenticado, para ele verificar o nome de usuário e senha. Então, serão 3 testes aí aplicados a esse login. Então, vamos ver o aplicativo rodando, pressionando a tecla F9. Então, aqui, ele vai apresentar a pequena mensagem para o usuário: seja bem-vindo ao sistema. Então, vamos digitar o nome de usuário. Vamos botar igualmente ao que está lá armazenado na variável. Observem que a mensagem será apresentada: o usuário é autenticado, senha autenticada e o login autenticado com sucesso. Então, nesse primeiro caso aqui, ele fez todos os testes. Primeiro, do usuário, separado. Fez o segundo teste do usuário, separado. E, em seguida, ele fez o teste de ambos aqui, utilizando o operador lógico se e o e. Então, aqui, utilizando o se, primeiro o se, para o nome de usuário, o segundo o se para a senha, e ao final ele vai testar ambos, o nome de usuário e a senha, para apresentar essa mensagem. Então, vou sair aqui e vou executar novamente para digitar ele de forma errada. Então, aqui, vou digitar o nome do usuário errado e a senha errada. Observem que a mensagem aqui vai ser apresentada que o usuário está incorreto para tentar novamente e a senha incorreta para tentar novamente. Então, o login não foi autenticado. Bom, caso quiséssemos repetir aqui essa ação dessa execução, nós teríamos que fazer colocando dentro de um laço. Então, numa estrutura de repetição, então, no outro momento, nós vamos fazer esse teste aí, utilizando a estrutura de repetição. E no mais é só, e até a próxima aula.